E aí, bora para mais uma caminhada, mais uma reflexão. O assunto de hoje é uma coisa que eu vejo muito o pessoal se confundir, usar como, de certa forma, uma justificativa para o fracasso no processo de emagrecimento, mas que eu penso diferente do que a maioria das pessoas por aí comentam, que é a questão da autossabotagem. Eu não acredito em autossabotagem. Pra mim, autossabotagem é um negócio que não existe. É um nome que inventaram para uma coisa que inventaram. Não uma coisa que inventaram, mas para um sintoma que as pessoas percebem, mas que não é o que elas imaginam que é. Então vamos lá. O que as pessoas entendem como sendo autossabotagem e aplicando aqui pro contexto de emagrecimento? Autossabotagem para elas é quando você faz alguma coisa que não é boa para você, você faz alguma coisa que você sabe que não deveria fazer, ou quando você deixa de fazer alguma coisa que você deveria fazer, que você já sabe que tem que fazer. No caso aqui de emagrecimento, o que é? Eu sei que eu não deveria comer um monte de tranqueira. Eu sei que eu deveria fazer exercício físico. Eu sei que eu deveria parar de tomar álcool, fumar, ou o que quer que seja. Mas parece que eu não consigo, eu simplesmente não consigo. Parece que tem alguma coisa que me... Parece como se fosse uma entidade, assim, que toma o seu corpo e que controla o seu comportamento de um jeito que é como se você realmente não fosse você, como se você realmente não tivesse poder sobre si mesma, sobre as próprias atitudes, sobre as decisões. E as pessoas chamam isso de autossabotagem. Quando você faz algo que não deveria ou deixa de fazer algo que deveria, né? No contexto de emagrecimento. Então fica muito evidente, né? Porque tá todo mundo careca de saber que tem que comer bem, que tem que dormir bem, que tem que beber água, tem que fazer as coisas. E às vezes não faz. Eu vi inclusive um comentário no Threads esses dias, um thread assim: gente, eu segui literalmente o cardápio da minha Nutri e já emagreci 6 quilos. Tipo assim, a pessoa, ela falou: deixa eu, assim, só testar aqui, ó, só fazer um teste. Deixa eu seguir o que um profissional elaborou pra mim. Assim, só pra ver como é que é o negócio. E funcionou. É óbvio que funcionou. Porque a pessoa simplesmente fez o que ela deveria fazer. Só que a maioria das pessoas não conseguem fazer isso. E por que que eu não acredito que isso é autossabotagem? Pela simples premissa de que o seu sistema nervoso, ele não vai fazer algo que ele não considera bom para sua segurança. Seu sistema nervoso, ele não joga contra você. Seu cérebro, ele não joga contra você. Ele se adaptou para ser dessa forma. E essa adaptação do seu sistema nervoso nada mais é do que uma maneira que ele encontrou de, em algum momento da sua vida, garantir sua sobrevivência, te proteger, garantir sua integridade. Simplesmente isso. Então, tem uma frase que meus professores, eles costumam dizer. Vou tirar meu tênis agora. Olha lá os Zeus entrando na poça de água. Tá vendo? Eles bebem essa água toda suja, cheia de... Olha lá, ele brinca, ó. Cheia de baba de sapo, limbo. Aí vocês ficam falando: ai, porque tem que dar ração premium pro cachorro? Porque tem que dar... não pode dar comidinha, não pode dar comida pro cachorro. E não sei o que, tem que trocar água todo dia. Cachorro de cidade, cachorro de sítio, é isso aqui que vocês estão vendo. Mas enfim, voltando pro assunto.
Seu sistema nervoso, ele não tá lutando contra você, na verdade ele está querendo te proteger, porque essa é a função do sistema nervoso, é garantir a sua sobrevivência, é fazer com que você fique bem, vivo e seguro inteiro, entende? Seu sistema nervoso, ele não tem o objetivo de te fazer ser magra, linda, gostosa, de fazer você ser rica, bem-sucedida na sua carreira, se você se iluminar espiritualmente, nada disso. Seu sistema nervoso quer que você fique viva. E partindo do pressuposto de que a forma como você se comporta hoje é uma adaptação, compreenda que a Dorinha, que eu falei pra vocês que ela rola na terra, ó. Vai, Dorinha, vamos ver se ela faz de novo. Vai, Dorinha. Ela não vai fazer. Ela entra na água também e se empana toda na terra. Você tem que entender que o que causou essa adaptação no seu sistema nervoso. Existem mecanismos que são intrínsecos à associação entre comida e bem-estar, comida e segurança, comida e proteção. A gente associa isso desde bebezinhos, né? Porque quando a gente é bebezinho, a gente, quando tá desconfortável, tá chorando, a gente é botado no peito, na mamadeira, pra mamar. E a gente fica calmo e dorme, não é assim que funciona? E ao longo da nossa vida, a gente vai sendo condicionadas a, se for boazinha, vai ganhar sobremesa, se comer tudo, ganha sobremesa, né? Dar um chocolatinho pra ficar quieta, não é assim? Mais ou menos por aí? Usa a comida como uma maneira de ir regulando suas emoções, seu comportamento. Então a gente vai sim associando ao longo da vida, a gente vai se adaptando. Entenda sempre os seus comportamentos, a sua forma inconsciente, digamos assim, a sua forma impulsiva de agir como adaptação do seu sistema nervoso. Então a gente vai se adaptando. Só que tem uma frase que eu tava falando agora que eu lembrei, né, que eu parei para mostrar os rios, uma frase que meus professores falam, que é: o problema do adulto é a solução da criança. Então, os problemas que a gente apresenta na nossa vida hoje, né, por exemplo, dificuldade de emagrecer, descontrole com a comida, ansiedade, N outros fatores, né, descontar as emoções na comida, esse é o problema do adulto. Mas essa um dia foi a solução da criança. Por exemplo, tem uma cliente que ela é filha de um homem que tinha um mercadinho. Sabe, mercadinho, que tinha doce, essas coisas. E o pai... Nossa, um bicho na minha cara. E o pai dela não deixava ela pegar os doces, né? Então ela roubava e ia comer escondido no mato. Ela pegava com as amigas dela da rua lá, roubava os doces e ia pro matinho comer escondido no matinho. Que tipo de condicionamento você acha que foi criado nesse sistema nervoso? De que comida é tipo assim, perigo, é proibido, é um prazer que você tem que ter escondido, uma coisa culposa, uma coisa errada, mas que é extremamente prazeroso porque dá aquele frio na barriga, sabe? E o que estava acontecendo no momento que a gente fez a sessão? Todo dia do trabalho, ela chegava, pegava a comida escondida no armário, antes do marido chegar, e comia escondida. O marido dela não sabia, né? Porque não via, tava comendo escondida dos filhos e tal. E ela sentia a mesma sensação de que estava fazendo algo proibido, mas ao mesmo tempo muito gostoso, e sentia muita culpa depois. Então, entendem? Isso é um exemplo bem escancarado para que vocês compreendam como que a adaptação de hoje, né? O problema de hoje foi a solução de um dia. E claro que esse exemplo é um exemplo bem
claro, né? Mas pode ser algo muito mais sutil do que vocês imaginam. Tendo com base isso, entenda, seu cérebro, ele não tá jogando contra você. Ele tá simplesmente seguindo o que ele aprendeu a ser. Ou seja, não é você querer bater de frente com o funcionamento do seu sistema nervoso hoje, a forma como ele está configurado, digamos assim. Mas sim você entender o que essa adaptação está tentando fazer por você. A metodologia que eu aplico com as clientes naturalmente magra, que é o meu acompanhamento de regulação emocional para emagrecimento, tem como base uma que a gente chama de terapia de partes, né? Existe uma parte sua que quer emagrecer, que quer, enfim, ter o corpo XYZ, mas tem uma parte sua que tá meio que impedindo esse processo de acontecer. E essa parte sua, que é uma parte mais inconsciente, mais antiga, ela tem muito mais força, né? Do que simplesmente a nossa força de vontade. Essa parte, ela tá querendo atender alguma coisa, ela tá querendo buscar alguma coisa. Existe uma utilidade, existe uma função, existe alguma coisa boa que essa parte tá fazendo por você. Existe alguma coisa boa, importante, saudável, digamos assim, para o seu sistema nervoso, que ele está cumprindo com esse comportamento que você chama de autossabotagem. Pode ser uma questão de proteção emocional, uma questão de satisfação, tentar se sentir bem diante de uma situação de rejeição, abandono, privação, proibição, castigo. Geralmente são questões de uma tentativa de se proteger emocionalmente. A gente usa a comida muitas vezes para isso. Então, o grande ponto aqui, para que você quebre esse ciclo do que você chama hoje de autossabotagem, é você compreender o que é. Que susto! Meu Deus do céu! É uma borboleta! Ai, Deus! Mini infarto. Jesus Cristo. Ai, ela pousou no meu dedo. Será que eu consigo pegar ela? Ai, gente, eu queria ter mostrado pra vocês. Ela pousou no meu dedo. Será que ela tá aqui? Foi embora. Acho que ela foi embora. Enfim, susto, né? Vocês estavam com tanto medo. Ai, meu Deus, assustei. Vocês estavam com medo de eu caminhar, né? O máximo que pode acontecer é isso aqui, gente. Uma borboleta vindo na minha cara, mas enfim. Inclusive eu lembrei de uma coisa que quando eu era criança eu gostava muito de borboleta. Gente, eu amava borboleta, era meu bicho favorito. Eu desenhava borboleta por todo lugar, caçava borboleta, enfim. E minha mãe falava que eu não podia coçar o olho depois que eu pegava na borboleta, porque ela solta um pozinho e minha mãe falava que eu ia ficar cega e ia morrer de medo. Mas enfim, eu adorava borboleta. Nossa, até perdi o que eu tava falando. Você tem que entender, então, qual que é a parte, o que é essa parte sua do que você chama de autossabotagem tá querendo buscar de bom. O que ela tá querendo suprir? O que ela tá querendo trazer para você? Qual que é a função positiva? Qual que é a utilidade positiva que essa parte sua tá querendo trazer para você? E aí quando você entende qual que é a função positiva, né? Qual que é a utilidade dessa parte, você consegue encontrar outras maneiras de suprir isso, que não seja descontrolando com a comida, que não seja ficando ansiosa, que não seja procrastinando ou, enfim, sabotando de alguma forma, né? Deixando de fazer alguma coisa que você já sabe que precisa fazer. Eu acho que esse é o principal aprendizado aqui deste vídeo, que você pode começar a investigar aí na sua vida, começar a se auto-observar, né? Como eu tenho cada vez percebido mais, emagrecimento é muito mais sobre inteligência emocional, sobre você entender suas emoções, sobre você entender você mesma,
do que só dieta. Dieta é uma das últimas coisas que entram aqui. Ela é a cerejinha do bolo, digamos assim. Claro que ela é importante, é óbvio, né? Você precisa fazer, mas não é ela que vai sustentar o processo de verdade. E um outro ponto que eu quero acrescentar aqui neste conteúdo é que se você tem uma percepção ruim de que emagrecer é sofrido, de que emagrecer é difícil, de que você tem que se privar de coisas, de que você tem que sacrificar e sofrer, entende? Tem toda essa conotação pesada, negativa. Olha aqui a Dorinha. Ai, mas que coisa, a hora que eu vou tentar filmar ela assim, rolando na terra, ela para. Mas, enfim, um dia eu vou conseguir, gente. Eu vou conseguir filmar a Dorinha assim, rolando na terra. Se emagrecer tem essa conotação ruim pra você, se fazer dieta pra você é sinônimo de sofrimento, como é pra maioria das pessoas, você perguntar pra maioria das pessoas, você tem que fazer dieta, né? Ela vai fazer uma cara feia, ela vai fazer piada com aquilo, ela vai, enfim, alguma coisa ruim vai acontecer, ela vai ter uma percepção ruim daquilo. Você acha mesmo que seu sistema nervoso ele vai se jogar em direção a algo que ele considera ruim? Que ele considera perigoso, que ele considera ser o contrário daquilo que ele está tentando suprir na sua vida com comida? Se emagrecer para o seu cérebro, né, para a forma como o seu sistema nervoso processa isso, se emagrecer é algo perigoso, que vai te deixar desprotegida, que vai te deixar fraca, que vai te deixar enfim, que vai te fazer sofrer de alguma forma, mesmo que seja inconsciente, você fala, meu Deus, cara, isso não é possível, será que é tão ruim assim? Será que eu não acho que é ruim, eu acho que você é tão feliz, mas existe alguma coisa no seu sistema que não tá dizendo isso, porque se fosse, você seria dessa forma. Se você... Ai, pisei no espinho. Ai, enfim, pronto. Se você considera, se o seu nervoso entende que é perigoso emagrecer de alguma forma, você acha mesmo que você vai conseguir se tornar essa pessoa? Você acha mesmo que você vai conseguir emagrecer e sustentar isso ao longo da sua vida toda? Ou você acha que ele vai tentar a todo custo se puxar para a programação antiga, digamos assim, né? Pro jeito que ele entende, tô falando ele como se fosse uma pessoa, né? Mas pro jeito que seu sistema nervoso entende como sendo o mais seguro para você. Se o peso, né, existem algumas linhas, né, alguns estudos que, estudos não, né, mas umas linhas de pensamento que dizem que o peso, ele tem 3 funções, o excesso de peso: força, proteção e destaque. Se você emagrecer, você talvez entenda emagrecer como perder força ou proteção ou destaque, e você não pode perder isso, porque você vai estar fraca, desprotegida, invisível. Então, se você não entender, enquanto você não entender o que é a parte sua que te mantém neste estado, tá tentando buscar, tá tentando suprir para você inconscientemente, o peso ele vai continuar tendo uma utilidade na sua vida. E se emagrecer, fazer dieta, quer que seja, estiver associado com dor, sofrimento, com perigo, aí pior ainda, né, que vai ficar o negócio, porque daí sim, seu sistema nervoso ele não vai mesmo, tipo assim, você vai ter que fazer um esforço hérculo para ter algum resultado, e assim, é certeza que você não vai conseguir manter. Venha Zeus! E é certeza que você não vai conseguir manter, porque você está indo completamente contra o seu sistema. Não é nem um pouco inteligente você fazer esse tipo de força. É muito melhor que você mude. Dentro da metodologia que eu trabalho, eu uso 2 termos, né? A gente usa 2 termos: estratégias top-down e estratégias bottom-up. O que isso significa? Top-down é de cima para baixo. Ou seja, você está tentando socar alguma ideia nova num sistema antigo. Você está tentando enfiar a goela abaixo, digamos assim, algo em cima de uma ideia que já está pronta.
você tentando, com o seu esforço consciente, implementar algo que é o contrário do que o seu inconsciente entende, tá? Mais ou menos. Seria você com a sua mente racional tentando racionalizar suas emoções, racionalizar seu comportamento, sendo que seu comportamento ele é dependente de estado, né? Emoção é dependente de estado. Então, é muito mais inteligente, ao invés de você tentar socar. Imagina como se aqui fosse aqueles brinquedos de criança que você tem que encaixar nos buraquinhos, né? Tem o círculo que encaixa no círculo, quadrado encaixa no quadrado. É como se você tentasse pegar um quadrado e tentasse forçar a encaixar no círculo, entendeu? É muito mais inteligente você seguir a estratégia bottom-up, que significa de baixo para cima, digamos assim. De baixo para cima se refere à direção do sistema nervoso, tá? Porque lembra que eu falei em alguns outros vídeos sobre o nervo vago? O nervo vago ele tem as fibras, ele tem fibras aferentes, né? 90% das fibras do nervo vago são aferentes, ou seja, elas vão de baixo para cima. Elas sobem em direção ao cérebro, elas vão do corpo para o cérebro. Então, a estratégia bottom-up, de baixo para cima, ela trabalha no funcionamento natural do sistema nervoso. Ela altera a forma como o seu sistema nervoso está funcionando. E aí fica muito mais fácil você tentar implementar alguma estratégia. Se você consegue fazer com que emagrecimento, fazer a dieta certinho, ter um estilo de vida saudável, se tornar a mulher que você deseja ser, se você conseguir fazer isso se tornar o seu novo natural, o seu novo normal, fazer seu sistema nervoso entender que isso é seguro, que isso é saudável, que isso é bom, vai ser simples, vai ser óbvio, vai ser fácil fazer o que precisa ser feito. E emagrecer vai ser uma consequência inevitável. Entende? Faz muito mais sentido trabalhar dessa forma. É como se você, ao invés de você tentar pegar o quadrado para botar no círculo, é como se você simplesmente trocasse o formato, né, do buraco. E aí você vai conseguir encaixar normalmente. Claro que tem que colocar um esforço inicial, né? Não é um milagre. Você vai ter que colocar uma energia ali no começo do seu processo, mas depois isso se torna parte de quem você é. E você se torna uma mulher naturalmente magra. E aí não existe autossabotagem, entende? Não existe. Não existe queria ficar deitada, mas não tenho, tipo assim, preciso comer uma salada, mas é um esforço enorme comer uma salada, queria comer uma pizza, sabe? Não, pô, você vai comer a salada felizona, vai comer salada normal, vai comer salada, e quando você não comer salada, vai ser estranho. Quando você não comer salada, você vai sentir falta. Gente, eu cheguei nesse ponto na minha vida. Quando não tem salada, eu acho ruim. Tipo assim, eu tenho vontade de comer alface. Eu sei que é maluco isso. Eu falo, meu Deus, como é possível, Cássia? Assim, é possível. Tipo assim, eu tô aqui, tá tarde, né? Em tese, eu nem deveria estar vindo caminhar, porque caminhar de tarde aqui escurece muito rápido e pode realmente, aí nesse caso, ser perigoso. Mas eu queria muito vir gravar esse vídeo, porque gravar vídeo pra mim tem que se tornar meu natural. Tá aqui produzindo conteúdo. Isso tem total relação com a minha vida profissional, mas também com a minha saúde. Quando eu sinto muita falta de quando eu não venho caminhar. Caminhar, treinar, nem amanhã. Eu tô acordando às 5 horas da manhã pra ir fazer pilates com meu pai, sabe? E eu acordo bem, tipo assim, cansada, com sono. Claro que eu gostaria de estar dormindo um pouquinho mais, mas é o horário que tem, paciência. E eu vou, entende? Eu vou feliz. E quando eu não vou, eu sinto falta. Esse é o ponto que você tem que chegar. Não é brigar para sempre com o seu próprio cérebro, com a forma como você funciona. É você se tornar uma pessoa em que fazer essas coisas é normal. É normal, é parte de quem você é. Então, começa pensando nisso. O que é a sua parte que faz o que você acha que não deveria fazer, que você chama de autossabotagem, está fazendo. Entenda que essa parte ela tem uma motivação positiva por trás do comportamento dela, por mais que você ache que não.
existe. Você tem que ir atrás dessa função positiva da parte. E observe como é que você realmente encara a ideia de alimentação saudável, de você ser uma mulher que sustenta esses hábitos, porque, gente, você tem que fazer manutenção disso depois. Não é só simplesmente emagrecer. As pessoas acham que, eu vou emagrecer, vou fazer uma dieta aqui, vou treinar até eu emagrecer 30 quilos. Depois é isso, depois eu volto pra minha vida normal. Tipo assim, vai dar muito errado, é óbvio. Você vai ter que manter pra sempre. Claro que quando você chega no seu peso ideal, você não vai ter que fazer mais, você vai ter que alterar a estratégia, é óbvio. Mas você vai ter que manter os hábitos pra sempre. Tipo assim, fazer exercício físico, por exemplo, é pra sempre, pro resto da sua vida, até você morrer. Você comer bem, saudável, evitar bebida alcoólica, evitar cigarro, evitar tranqueiraiada, evitar prostituição, é pra sempre. Enfia isso na sua cabeça. Não é que você nunca na vida vai comer, mas você vai saber fazer isso do jeito certo. E isso vai ser normal pra você, vai ser natural pra você, vai estar alinhado com quem você é, entende? Isso é o que eu considero o mais importante de ser entendido no processo de emagrecimento. É o mais importante, porque a dieta que você faz, seja lá qual estratégia você segue, não é isso que interessa. No fim das contas, não é isso que interessa. Interessa é se estar alinhado com você. Porque daí você vai simplesmente fazer. E vai chegar um ponto em que não vai ser mais um esforço hércules fazer. Você vai sentir falta até de quando você não fizer. Adorei comer no almoço. Pizzinha. E pensa também, para finalizar essa ideia, para concluir essa ideia, como é que você encara tudo isso? Como é que você encara a ideia de fazer essas coisas para sempre? Será que é um sofrimento para você? Porque se for, dificilmente você vai conseguir ter os resultados que você quer. Você vai viver indo e vindo no efeito sanfona, de dieta em dieta. E sendo bastante sincera, eu tô aqui do outro lado para dizer para você que é maravilhoso, tá? É maravilhoso você ter um corpo que você gosta, você ter um corpo saudável, um corpo que te leva para onde você quer, um corpo que faz o que você quer que ele faça, que não te limita, um corpo que te impulsiona. É bom demais você botar uma roupa e se sentir bem, sabe? Começa a colocar mais na balança os pontos positivos do que isso vai te trazer de verdade. Zeus, para! Isso, caipora de cachorro. Então é isso que eu queria trazer nesse vídeo. Se essa ideia toda fez sentido pra você, se você quer entender, então, de fato, o que a sua parte, entre aspas, que te auto-sabota tá querendo trazer pra você, se você quer ter um acompanhamento mais específico pra vencer o descontrole com a comida, pra que você ensine o seu cérebro a não descontar mais as emoções na comida, vencer a ansiedade que te faz comer demais, ter um acompanhamento realmente personalizado pra você, para te acompanhar num emagrecimento realmente saudável, que seja congruente com quem você é, com quem você deseja ser. Clica aqui no primeiro link da descrição aqui desse vídeo para você conhecer Naturalmente Magra, que é o meu acompanhamento de regulação emocional para emagrecimento. Aí a gente vai trabalhar todos esses pontos e mais um monte de coisa. Aqui nessa página tem um videozinho onde eu te explico a metodologia que eu desenvolvi. E você vai poder também conversar comigo lá no WhatsApp pessoalmente, onde eu converso pessoalmente, né? Ligo, converso bastante, conheço você, entendo o seu caso, te auxilio ali um pouco. E se fizer sentido, a gente começa o nosso acompanhamento. Então, tô te esperando lá do outro lado.
Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.